noite, meu nome é Mariângela, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Mensageiros do Bem e antes de iniciar a palestra eu vou estar passando alguns recadinhos para vocês. Prezando pelo bem-estar e pela saúde dos nossos trabalhadores e dos frequentadores da casa, até segunda ordem as atividades presenciais estão suspensas por conta do coronavírus. Toda segunda-feira, às 20 horas, no nosso canal no YouTube acontece a nossa palestra de maneira online. Quem é nosso assistido na casa, que estava passando pelo tratamento espiritual, nós pedimos que logo após o término da palestra, que permaneça em prece e em sintonia com Deus, com seu anjo da guarda, que às 21 horas começa a nossa irradiação espiritual. Não se esqueçam de colocar a sua água para ser fluidificada e vamos nos recolher, mas manter o nosso coração aberto, tomar decisões pensando nos mais vulneráveis, reduzir o contato físico, mas não as gentilezas, redobrar o cuidado com os nossos pensamentos, manter eles elevados, cuidar da nossa alimentação. Vamos espalhar carinho, amor e informações coerentes. Que todos tenham uma ótima palestra, boa noite e bom início de semana. Neste momento, gostaria que todos fechassem os seus olhos, elevassem o pensamento ao nosso Pai, ao plano superior, e agradecer aos nossos amigos espirituais, ao nosso mentor, acima de tudo ao nosso anjo da guarda, que diariamente está ao nosso lado, caminhando conosco, nos orientando. Pedimos também que a espiritualidade derrame sobre cada um de nós, sobre o nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, uma luz salutar, uma energia de paz, uma energia de amor, de equilíbrio, de serenidade, para que tenhamos condições de seguir no caminho orientado pelo nosso Pai, praticando sempre a caridade. Acima de tudo, neste momento que tanto precisa, com tantos irmãos que necessitam. Então agradecemos mais uma vez a espiritualidade pelo amparo e pelo nosso direcionamento diário. Que assim seja. Muito boa noite, eu sou o Sérgio do Centro Espírita Anjo da Guarda de Itajaí e estou aqui esta noite para falar de um tema que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Eu gostaria de iniciar a exposição dessa noite trazendo uma mensagem de Emmanuel, falando justamente sobre a fé. Emmanuel, o espírito mentor de Chico Xavier durante muito tempo e que nos trouxe mensagens esplendorosas, maravilhosas, nos ensinando e nos esclarecendo a respeito das passagens evangélicas. Se não, vejamos. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz e o nome dela é Objetivo da Fé. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos, os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano, de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a nos conduzir para cima. A fé sempre irá nos levar a patamares mais elevados de espírito e de pensamento. E se nós entendermos como é que nós vamos conseguir atingi-la, alcançá-la, todos esses obstáculos, como os que nós estamos enfrentando hoje, serão superados. Se não, vejamos. Então, vamos iniciar a nossa exposição dessa noite, primeiramente buscando compreender
como é que está estruturado o Evangelho segundo o Espiritismo, para podermos ter tanta elucidação, tanta clareza, tanta lucidez e tantos ensinamentos acessíveis nessa obra que Kardec nos trouxe, trazendo sempre como fundamento o Evangelho do Cristo. A primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos a fundamentação de tudo que a vida de Jesus nos trouxe, seriam os ordinários da sua vida. Já do capítulo 7 ao capítulo 10º, nós temos as predições, os instrumentos, os exemplos que Jesus nos trouxe na sua passagem aqui conosco no nosso planeta. São aqueles exemplos justamente trazidos, e muito bem trazidos, dentro das bem-aventuranças, onde ele nos exemplifica de maneira magnífica todos os seus ensinamentos. E nos traz as instruções do capítulo 11º ao capítulo 20, que seriam os ensinamentos morais, para termos no nosso dia a dia as instruções, os ensinamentos, as determinações de como devemos agir para podermos colher os frutos de paz, serenidade e equilíbrio em nossa vida. E uma dessas instruções é justamente que está no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E a gente começa, falando desse capítulo 19, buscando discorrer sobre o poder da fé. Muita gente não sabe o tremendo poder que uma fé bem fundamentada, que uma fé bem estruturada tem na realização de todos os obstáculos que a vida nos oferece. E é interessante porque quando a gente começa a ter consciência disto, a gente começa a agir com muito mais calma, a gente começa a agir sempre no tempo certo, a gente começa a ter muito mais serenidade na condução dos problemas, não nos deixa que ele nos tire a nossa paz, a nossa calma, o nosso equilíbrio. Nós temos um certo controle melhor das nossas próprias ações e dos nossos pensamentos. Porque a fé, o poder dela, vem justamente da confiança que nós já teremos desenvolvido e da certeza de que aquilo que a gente procura será alcançado. Quando a gente consegue juntar confiança e certeza, nós vamos chegar na absoluta segurança da realização daquilo que queremos fazer. Isto é a fé. Não é tão simples quanto a gente possa imaginar, mas é algo extremamente e facilmente alcançável quando a gente se determina. Lógico, a gente vai ter que ter os momentos corretos para isso. A gente não vai querer já realizar coisas magníficas, maravilhosas, enormes, muito além da nossa capacidade. Vamos começar com aquilo que está ao nosso alcance. E às vezes o que está ao nosso alcance está dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio trabalho, dentro da nossa vida. Se conseguimos realizar isso com confiança, com certeza, com segurança, nós conseguimos chegar no objetivo. Porque, como diz o Evangelho, a confiança torna o homem capaz de executar coisas que nem ele próprio conseguiria fazer, ou quem então duvide de si próprio conseguiria fazer. Se a gente consegue ter isso daí muito claro, cada vez que a gente for se empenhar em fazer alguma coisa, a gente vai ter isso cada vez mais vivo na nossa frente para nós podermos, então, nos espelhar. Mas como é que a gente vai conhecer o que é a fé? Porque a fé é uma coisa muito abstrata, muito subjetiva. Vamos pegar algumas características dela. Ela é sempre calma, sempre paciente, porque ela está apoiada, basicamente na inteligência e na compreensão das coisas. Porque quando a gente fala querer fazer coisas além da nossa condição, a gente não vai conseguir fazer, porque justamente a gente não compreendeu, a gente ainda não entendeu, a gente não estudou aquilo para poder fazer as coisas com certeza e com segurança para atingir o objetivo. Porque quando a gente não conhece, a gente vai ter muito mais falhas. Mas se você conhece bem e domina bem o processo, você sabe que o resultado daquilo será sempre bom, será sempre aquele que você está procurando. Quando você vacila um pouquinho nesse tempo, quando você não tem aquela determinação de fazer as coisas, você vai acabar vacilando justamente na ação da fé. E quando você vacila nessa ação da fé, geralmente você substitui a fé por atitudes de violência e até uma certa força para poder se estabelecer, para você poder impor a sua razão. Você está fazendo outra coisa, mas não está fazendo o uso da fé que lhe é possível. Porque a fé, ela é humilde, ela caminha com humildade e se afasta de qualquer presunção que a pessoa possa ter. Eu tenho fé que eu vou conseguir fazer uma coisa magnífica, mas você não tem conhecimento, nem sabe o que é isso. Consequentemente, você está sendo presunçoso.
E sendo presunçoso, você deixou de ser humilde, você está sendo orgulhoso. E sendo orgulhoso, a tendência é que você se perca no caminho. E aí muitas coisas simples nós não conseguimos fazer. Por outro lado, se nós conseguimos ter a humildade, até coisas que a gente nem imagina, como, por exemplo, restabelecimento de saúdes físicas, nós poderemos alcançar sim. Porque tendo essa humildade, tendo o conhecimento, tendo a inteligência, a compreensão, a calma e a paciência, nós conseguimos gerar ao nosso redor um campo magnético espetacular, que as pessoas irão se sentir bem e nós também estaremos envolvidos nisso, bem manipulando o fluido cósmico universal, que, pelas suas próprias características, sabendo manipulá-lo, nós vamos torná-lo muito propício a nos trazer bem-estar. E se nós soubermos o poder que isso nos está depositado nas nossas mãos, se você consegue acrescentar uma fé nesse poder fluídico, certamente você vai poder produzir prodígios, como dizem, que a gente nem imagina, nem supõe que poderia fazer. Somos milagreiros? Não. Nós estamos colocando a nossa fé em prática. Nós estamos colocando a nossa fé ali na vivência do nosso dia a dia. Isso será algo natural. Isso será algo que nós iremos fazer sempre, repito, com humildade, com paciência, com calma e principalmente com bastante tranquilidade naquilo que estivermos fazendo. Só que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai trabalhar com as condições da fé. A nossa fé ela tem que ser inabalável. Inabalável significa ela pode ser colocada em qualquer momento perante a razão e vai continuar sendo certa. Se ela não for assim, ela não vai ter nenhuma base para se sustentar durante muito tempo. Porque a fé raciocinada, ela estará sempre baseada na verdade, na razão. Nunca irá temer o futuro, porque ela sempre estará amparada pela lógica, pela verdade, pela inteligência, pelo conhecimento. E não apenas por um possível achismo. Porque esse achismo é justamente aquele que nos leva para a fé cega. Porque ela aceita sem verificação do certo, do errado, do verdadeiro, do falso, e cada vez que ela tenta fazer isto, ela choca-se com a razão. E quando ela choca-se com a razão, ela se sente perdida. E mesmo assim, se ela tentar ainda persistir naquele enorme erro, nós seremos fanáticos. E nós temos vários e vários exemplos em muitas religiões, em muitas situações, em que o fanatismo geralmente cega as pessoas. E elas acabam deixando de ver o óbvio que está bem à sua frente. Situações simples, situações que podem ser superadas com um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de serenidade, mas as pessoas se perdem nesse caminho, porque fazem que a sua fé se perca também na dificuldade de compreensão do que esteja acontecendo. Essa condição da fé cega ou da fé raciocinada, ela é muito bem entendida quando a gente vai compreender melhor como é que a fé se desenvolve dentro da nossa própria existência. A fé não é uma coisa que a gente já nasce com, é uma coisa que a gente tem que buscar desenvolver. Ela é adquirida. Ela é adquirida com esforço, com dedicação, como todo o conhecimento o é. Todo conhecimento, toda inteligência, toda a percepção das coisas, ela tem que ser resultado de um empenho, de um suor, de uma dedicação nossa. E a fé ela vai ser alcançada também desta maneira. A fé não é uma coisa que nos é dada. Certa vez uma pessoa me perguntou, como é que eu faço para ter fé? A gente tem fé colocando ela em prática, com aquilo que Deus nos dá para colocarmos ela em prática, seja lá o que for. Seja trabalho, seja família, seja filhos, seja esposa, seja marido, seja lá quem for. Nós precisamos colocar em prática para cada vez mais adquiri-la, porque ela não nos é dada. Ela tem que ter realmente bastante esforço da nossa própria vida, da nossa própria existência. Por quê? A fé não procura as pessoas, é o contrário que acontece. Mas ela tem que ter essa busca pela fé com sinceridade, com determinação, não com prepotência. Quando a gente busca procurar a fé, a gente tem que estar disposto, muitas vezes, a mudar nossos valores, a mudar a nossa condição, a mudar a nossa interpretação do que está acontecendo ao nosso redor. Porque a gente vai buscar algumas verdades que talvez até esse momento nós não venhamos
aberto a nossa mente para tal, as verdades espirituais. Para algumas pessoas, isso já é inato, já nasce com essa predisposição a conseguir essa busca constante. Já passou em outras vidas por isso e sabe o caminho a seguir. E quando isso acontece, isso facilita bastante o caminho, mas para outras não. As pessoas têm que aprender a ter fé. E vai aprender a ter fé como? Com cada vez mais os obstáculos surgindo e as pessoas tendo que se empenhar cada vez mais. E é interessante que quando o obstáculo surge, a gente busca sempre a ajuda de Deus. E Deus está nos ajudando certamente a todos os instantes, nunca nos abandona, jamais. Mas a gente tem que fazer também a nossa parte. E a nossa parte o que é? Tem que basear a nossa fé no conhecimento. Poxa vida, estamos passando por essa situação, mas o que é essa situação? Eu vou conhecer o máximo que eu puder dela para poder, sim, me posicionar, me colocar ante aquela situação e superar aquele obstáculo. Deus irá nos dar as condições para isso. Só que nós temos também, certamente, que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não é a condição de nós conseguirmos aprender basicamente nada nesta vida. Iremos entrar nela e sair nela sem ter conseguido dar aquele passo, aquela evolução que a doutrina espírita tanto diz que nós precisamos. Por quê? Quando a gente pensa que estamos praticando a fé daquela maneira como a gente viu antes, cega, nós estamos fugindo da certeza e da confiança naquilo que nós estamos buscando. Ou seja, a certeza e a confiança naquilo que a gente está crendo. Eu estou crendo, mas eu não sei se eu estou certo. Eu estou crendo nisso, mas eu não tenho certeza. Não. E tem uma frase dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que ela é bem característica para isso que nós estamos falando. Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Quando você pensa em encarar de frente à razão, significa que você está ali perante o conhecimento. E se qualquer momento a sua fé chocar com o conhecimento, chocar com a realidade das coisas, a sua fé é cega. E a fé cega vai lhe trazer mais problemas do que satisfação. E é interessante quando nós vemos isso, quando nós vamos, dentro da doutrina espírita, abordar essa questão da fé. Principalmente quando Jesus usa a figura da figueira que secou. Quando Jesus usa essa figura, essa simbologia, ele está trazendo para nós, que estamos dentro da doutrina espírita, um exemplo maior de fé. Que muitos de nós vão até as casas espíritas, trabalham nas casas espíritas, fazem as coisas acontecerem de uma maneira muito bonita até, ajudando outras pessoas, mas não vivenciam aquilo que fazem. Não têm a certeza daquilo que estão divulgando, que estão dizendo para outras pessoas fazerem. São pessoas que têm a própria fé vacilante. E Jesus, nessa passagem da figueira que secou, fala justamente disto, daquelas pessoas que gostam de ter o brilho e serem tratadas de uma maneira que, no fundo de si, sabem que ainda não são. Dentro da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo fala dos oradores, exatamente, aqueles que têm a palavra para levar a doutrina espírita a outras tantas pessoas. Se vivenciarmos aquilo que estamos falando, nós somos como esta figueira seca. E essa passagem da figueira é muito interessante, porque Jesus, quando chega na figueira e vê lindas folhas, fala: você já está pronta para me dar frutos. Cadê os seus frutos? E a figueira não tinha frutos. Jesus falou: já que você não tem fruto, então, por favor, retire-se. Já que você não consegue produzir mudança na vida das pessoas, você não é para estar aí. As pessoas que estão dentro das suas religiões têm que ajudar as outras pessoas a também procederem às suas mudanças, ajudá-las a superar os seus obstáculos, a transpor as suas montanhas. Ou seja, de uma maneira que possa fazer com que a fé dessas pessoas aflore, que a certeza dessas pessoas venha à tona também e elas possam ser muito mais confiantes naquilo que estão fazendo. Esta é a fé verdadeira e produtiva que Jesus fala, que Jesus quer de cada um de nós, que a doutrina espírita nos ensina, através de inúmeros ensinamentos, a aprendermos, a termos o conhecimento para ajudar as pessoas dentro do ensinamento cristão, dentro do ensinamento espírita. Porque se não for assim, nós próprios temos muitas dificuldades de enfrentar, de superar esses obstáculos que estão nos apresentando na nossa vida e também, por que não, na vida de outras pessoas. E aí a gente também, dentro da doutrina espírita, vai falar
dos médiuns. E os médiuns são um tipo de gente muito interessante, porque eles são os portadores das palavras dos espíritos, eles são os intérpretes dos espíritos. E eles não são característica apenas de algumas pessoas, eles estão espalhados em todas as castas sociais, no mundo todo. Você não tem médios apenas em uma parte ou em outra, não. Todas as castas sociais, todos os povos, todas as denominações religiosas têm médiuns. Porque se ele ocorre dessa maneira, é porque a palavra tem que ser levada a todas as pessoas de maneira lúcida, de maneira clara. E quando os médiuns não procedem assim, ele acaba se tornando inútil. E certamente, tornando-se inútil, esse dom que lhe foi dado será retirado. Deus o retirará dessas pessoas. E ele então se tornará presas fáceis de espíritos inferiores e espíritos maus. Mas o Evangelho nos dá também a grande felicidade de termos uma fé ativa, de uma fé produtiva, de uma fé verdadeira. Porque se a gente conseguir fazer com que essa fé renda bons frutos, se essa nossa figueira traga bons frutos para as pessoas saciarem-se dela, essa fé nossa será a fé ativa. E ela sendo ativa, ela vai despertar em cada um de nós os instintos mais nobres que nós podemos possuir. Ela será empolgante, ela será contagiosa, ela alcançará as pessoas nas suas maiores dificuldades e conseguirá fazer com que essas pessoas recobrem a sua força, recobrem a sua determinação, a sua confiança. A fé, nesse momento, ela vai ser trazida na sua mais essencial pureza. E essa essencial pureza nos trará aquela racionalidade que teremos confiança e certeza de alcançar aquilo que estamos querendo. Mas nós estaremos fazendo isso acontecer sabendo onde nós vamos chegar. Nós não estamos simplesmente fazendo por fazer. Nós saberemos crer, porque saberemos que estamos crendo em algo possível que podemos certamente realizar. E o Evangelho nos traz uma orientação aos espíritas, especialmente, bastante interessante, que diz: pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. O pregai significa leve a esperança a todos. Utilizemos da nossa fé, da nossa palavra, da nossa determinação, do nosso conhecimento, para que as outras pessoas também se satisfaçam e possam alcançar e superar tudo aquilo que precisam nas suas próprias vidas. Porém, a fé humana e a fé divina, elas estão presentes em cada atitude que nós podemos fazer. As duas. A fé é humana e a fé é divina. E a fé humana é divina porque a fé divina, ela vai nos servir como uma poderosa alavanca para que a nossa vontade baseada naquilo possa superar todos os obstáculos. E essa frase é muito interessante porque Arquimedes, um físico e matemático que viveu antes, inclusive, de Cristo, falava justamente disso em outras palavras. Dê-me uma alavanca, que seria a fé divina, e um ponto de apoio. Eu vou levantar o mundo. E nada melhor do que você pensar levantar o mundo do que você superar as suas próprias dificuldades, não é mesmo? E quando você pensa que a fé é humana e a fé é divina, o Evangelho começa nos dizendo, ela é uma coisa ou é outra. E o homem busca numa inspiração para fazer a outra. Porém, o Espírito nos orienta que a fé é humana e divina. Porque o homem, consciente da força da fé que tem, é capaz de realizar verdadeiros prodígios, que serão considerados, então, um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, se nós tivermos a fé e o conhecimento, a parte divina da nossa vida se processará de uma maneira conjunta com aquilo que nós estamos fazendo. Isso vai de encontro ao magnetismo, que cada um de nós pode exercer. Não apenas o magnetismo pelas mãos, mas o magnetismo em todos os sentidos, pela palavra, pelo pensamento, pelas próprias emanações fluídicas que nós possamos ter e que certamente alcançarão e farão as pessoas transportarem as suas montanhas. E isso é o que é importante, porque ter fé é você superar desafios. Ter fé é não temer o que virá pela frente. Ter fé é fazer todo o esforço para vencer
o que pode estar atrasando a vida e nos tornando infelizes. Ter fé é ter sempre a certeza de que Deus está conosco, e se nos unirmos em coração e pensamento a Ele, superaremos tudo o que mais nos retém. E fica uma frase bem interessante para concluir essa exposição sobre o poder da fé, que certamente muitos de nós conhecem. Esse pequeno verso, esse pequeno pedacinho de uma música que tem muitos e muitos anos, mas que se faz extremamente atual. Essa música chama-se Cartomante, é de Van Lins, que fala: tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Deus nunca nos abandona. Basta que tenhamos fé em Deus. Basta que aumentemos o máximo o conhecimento que possamos ter de qualquer dificuldade que tenhamos. Basta que nós possamos crer primeiro nele e depois em nós, para que todos os obstáculos sejam superados. Muita paz a todos.